Você já parou para pensar em quantas vezes a sua esperança foi depositada em algo que parecia firme, mas quando você mais precisou, aquilo simplesmente não sustentou o seu coração? A vida humana é marcada por tentativas de encontrar segurança em coisas que são frágeis por natureza. Desde cedo somos ensinados a acreditar que o dinheiro pode resolver todos os problemas, que uma carreira sólida é garantia de estabilidade, que pessoas próximas sempre estarão ao nosso lado, ou que, se planejarmos com cuidado, o futuro será exatamente como imaginamos. Mas a realidade é que cada uma dessas bases é limitada. O dinheiro pode desaparecer de uma hora para outra, as pessoas podem falhar, o trabalho pode ser perdido e os planos podem ruir diante de algo que foge completamente ao nosso controle. Quantas vezes você já viveu a dor de ver aquilo que parecia tão seguro se quebrar diante dos seus olhos? Essa sensação de vazio, de impotência, de frustração, nasce exatamente porque colocamos nossa esperança no que não foi feito para sustentá-la. Esperança é algo profundo. Ela é como o combustível que move a vida, aquilo que dá sentido para continuar mesmo quando tudo parece contrário. E por isso, ela precisa estar em algo sólido, algo que não muda, algo que não pode ser abalado pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelas escolhas humanas. Quando esperamos no que é passageiro, é como construir uma casa sobre areia. Enquanto o sol brilha e o vento sopra de leve, parece que está tudo bem, mas basta uma tempestade chegar para que tudo desmorone em segundos. Assim é a esperança colocada em riquezas, em pessoas ou em situações que parecem estáveis. Elas podem até trazer algum alívio momentâneo, mas cedo ou tarde mostram a sua fragilidade. Talvez você já tenha experimentado isso em diferentes áreas da sua vida. Pode ter sido numa amizade em que você confiava e que de repente se rompeu, deixando feridas profundas. Pode ter sido numa conquista profissional que parecia resolver todos os problemas, mas que depois mostrou ser insuficiente para preencher o vazio da alma. Pode ter sido em um relacionamento em que você acreditou que encontraria plenitude, mas que não resistiu às provações do tempo. Pode ter sido até mesmo em você mesmo, quando confiou apenas na sua força, na sua inteligência ou na sua capacidade e acabou descobrindo que sozinho não consegue carregar o peso da vida. Tudo isso é prova de que a esperança humana, quando depositada no lugar errado, inevitavelmente leva à frustração. Mas existe um convite que atravessa a história, um chamado que Deus faz a cada um de nós. Não coloque a sua esperança em coisas que podem falhar, coloque-a em mim, porque eu não falho. Essa é a diferença entre a esperança humana e a esperança divina. A esperança humana está sempre condicionada às circunstâncias. Se tudo vai bem, ela floresce. Mas se algo dá errado, ela se apaga rapidamente. Já a esperança em Deus é como uma âncora que mantém o coração firme, mesmo quando o mar está agitado. Ela não depende do que os olhos veem, não depende das notícias que chegam, não depende das opiniões alheias. Ela se sustenta na fidelidade daquele que nunca muda. E talvez você me pergunte, como posso ter certeza de que colocar minha esperança em Deus é realmente seguro? A resposta está na própria história da humanidade. Quantas gerações confiaram nas riquezas e foram decepcionadas? Quantos impérios acreditaram na força militar e foram destruídos? Quantas culturas exaltaram o poder humano e se perderam no orgulho? Mas todos aqueles que colocaram sua confiança no Senhor foram sustentados. Ele não falhou com Noé, que confiou mesmo quando todos riam da sua fé. Ele não falhou com José, que permaneceu firme mesmo na prisão e viu os planos de Deus se cumprirem. Ele não falhou com Davi, que enfrentou gigantes acreditando que a vitória vinha do Senhor. E ele não falhou com nenhum dos que escolheram esperar nele. Colocar sua esperança em Deus não é um salto no escuro, não é um ato de ingenuidade. Pelo contrário, é a decisão mais consciente e sábia que você pode tomar. Porque tudo o que é humano é limitado, mas Deus é eterno. Tudo o que é terreno é instável, mas Deus permanece para sempre. Quando você escolhe esperar no Senhor, está escolhendo caminhar em paz, mesmo que as circunstâncias ao redor sejam difíceis. Está escolhendo descansar,
mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Está escolhendo acreditar que há um propósito, mesmo que ainda não entenda todos os caminhos. A verdadeira transformação do coração acontece quando você entende que não precisa mais viver decepcionado, porque suas esperanças foram quebradas. Quando a sua confiança está no Senhor, você pode até enfrentar quedas, mas nunca será destruído. Pode até chorar por uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pode até sentir medo por um instante, mas a fé renovará as forças. A esperança em Deus não é um sentimento passageiro. É uma certeza que enraiza o coração e mantém a vida firme. Hoje você tem diante de si a escolha de onde colocar a sua esperança. Continuar apostando nas coisas que já mostraram sua fragilidade, ou decidir confiar em Deus, que nunca falhou e nunca falhará. Essa decisão muda tudo. Muda a forma como você enfrenta as dificuldades, muda a forma como você enxerga o futuro, muda a forma como você vive o presente. E eu quero convidar você a fazer essa escolha agora, a tirar sua esperança do que é instável e colocá-la naquele que sustenta todas as coisas. Porque quando sua esperança está no Senhor, não importa o que venha contra você, o coração permanece firme. O coração humano busca desesperadamente um lugar onde possa descansar com segurança. Por isso, ao longo da vida, as pessoas acabam depositando suas esperanças em coisas que parecem confiáveis, mas que na verdade são frágeis. A confiança é colocada no dinheiro como se ele tivesse poder para blindar contra as incertezas da vida. Enquanto há abundância, parece que tudo está sob controle. Mas basta uma crise econômica, uma perda repentina, um imprevisto inesperado para que essa falsa segurança se desfaça como fumaça. Outros decidem se apoiar nas pessoas, acreditando que encontrarão nelas estabilidade e proteção. No entanto, até os mais fiéis podem falhar, porque ninguém é capaz de suprir todas as necessidades do coração humano. Essa dependência gera decepções profundas, mágoas que deixam marcas e muitas vezes roubam a confiança até em si mesmo. Há também aqueles que colocam toda a sua esperança em realizações, conquistas e no futuro que imaginam construir. Acreditam que quando atingirem determinada posição, quando comprarem determinada casa, quando conquistarem determinado título, finalmente se sentirão seguros e satisfeitos. Mas a experiência mostra que nada disso é suficiente. A cada conquista surge um vazio maior, uma nova meta, um novo desejo, e a esperança continua sempre condicionada a algo que ainda não chegou. É como correr atrás de um horizonte que nunca se alcança. Esse ciclo gera ansiedade, frustração e até mesmo cansaço espiritual, porque a alma não foi criada para se satisfazer em coisas que perecem. Talvez você conheça bem esse caminho. Pode ter confiado em um emprego que parecia inabalável e, de repente, foi surpreendido por uma demissão. Pode ter acreditado que um relacionamento traria estabilidade, mas viu tudo se romper com o tempo. Pode ter planejado um futuro perfeito, mas foi surpreendido por algo que mudou todos os planos. A fragilidade da esperança humana se revela nesses momentos, quando tudo aquilo que parecia sólido se mostra incapaz de sustentar. E diante disso, muitos se sentem desamparados, sem direção e sem forças para continuar. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo. Essa instabilidade mostra que a esperança foi colocada no lugar errado. Deus nunca quis que a esperança fosse ancorada em coisas frágeis. Ele sabe que nada no mundo é capaz de preencher o coração humano de maneira completa. O vazio que existe dentro de cada pessoa é um espaço reservado para ele. Quando se tenta preencher esse espaço com riquezas, com pessoas ou com conquistas, o resultado é sempre frustração. A esperança humana é limitada, porque depende de circunstâncias. Colocar a esperança em coisas passageiras é como construir uma casa sobre areia. No início, tudo parece bonito e firme, mas quando as tempestades chegam, a estrutura não resiste. Esse é o retrato da vida quando se apoia apenas no que é humano. O coração fica vulnerável porque a base é instável. Por isso, tantos vivem em constante oscilação emocional. Quando tudo vai bem, se sentem cheios de fé,
mas quando algo dá errado, são tomados pelo desespero. Mas a esperança em Deus não muda com as estações da vida. É essa diferença que transforma a alma. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento de fragilidade, onde tudo que parecia certo desmoronou. Talvez esteja cercado de dúvidas, inseguranças e decepções que abalaram a sua fé. Mas essa pode ser a oportunidade para perceber que esperar no que é passageiro sempre gera instabilidade, enquanto colocar a esperança em Deus traz firmeza. É nesse ponto que a transformação começa, quando você entende que o coração não precisa mais se apoiar em coisas que falham, porque há um Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enquanto a esperança humana se apoia em bases instáveis e facilmente abaladas, a esperança em Deus é descrita pela palavra como uma âncora segura. Ela não depende do que os olhos veem, mas da fidelidade daquele que prometeu. O autor da carta aos Hebreus declara que temos uma esperança como âncora da alma, firme e segura. Isso significa que, mesmo quando os ventos sopram forte e as tempestades parecem incontroláveis, existe algo que mantém o coração preso a uma verdade inabalável. Deus não falha. Essa esperança não é um sonho distante ou um pensamento positivo para aliviar o momento difícil. Ela é uma certeza que nasce do caráter imutável do Senhor, que cumpre tudo o que promete e não volta atrás em sua palavra. A diferença é clara quando olhamos para quem escolhe esperar em Deus. A vida não se torna isenta de problemas, mas o coração aprende a permanecer estável, mesmo em meio às crises. A esperança em Deus não remove a tempestade, mas dá coragem para enfrentá-la sem ser destruído. É como estar em um barco que enfrenta ondas fortes, mas que permanece seguro porque está ancorado em algo sólido. Essa é a experiência de quem entende que o futuro não está nas mãos do acaso, mas no controle absoluto do Criador. Quando você coloca sua esperança em Deus, descobre que não precisa mais viver preso à ansiedade de tentar controlar tudo. A sua confiança não está no resultado imediato, mas na certeza de que Deus está agindo, mesmo quando você ainda não vê. É essa esperança que renova as forças quando o corpo já não aguenta mais. É essa esperança que faz levantar a cabeça quando tudo parece perdido. É essa esperança que sustenta a alma em silêncio, quando não existem respostas visíveis, mas existe a convicção de que o Senhor está presente. Ao longo da história, milhares de homens e mulheres foram sustentados por essa esperança. Não era uma fé ingênua, mas uma confiança firme de que o Deus que criou os céus e a terra é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Essa mesma esperança está disponível para você hoje. Não importa o tamanho da sua dor, da sua perda ou da sua frustração, existe uma âncora que pode firmar sua vida para que você não seja levado pela correnteza. E essa âncora é a esperança em Deus. Colocar a esperança em Deus é escolher descansar em meio ao caos. É saber que, ainda que todas as portas se fechem, Ele continua sendo o Deus que abre caminhos no deserto. É crer que, mesmo diante de um diagnóstico difícil, Ele continua sendo o Deus que cura e sustenta. É confiar que, mesmo quando tudo parece contrário, Ele continua sendo o Deus que transforma derrotas em vitórias. Essa esperança não é passiva. Ela ativa a fé e dá coragem para continuar. Ela é o combustível que move a vida espiritual e que faz enxergar além daquilo que é visível. Hoje você é chamado a firmar sua alma nessa esperança. Não importa se o cenário ao seu redor está confuso, não importa se as pessoas não acreditam mais, não importa se os recursos parecem insuficientes. A esperança em Deus não se apoia em circunstâncias, mas no caráter dele. E porque ele é fiel, você pode confiar. Essa é a força que sustenta. Essa é a certeza que liberta. Essa é a paz que guarda o coração. Abraão é chamado na Bíblia de pai da fé, e não por acaso. Sua vida é um retrato vivo do que significa colocar a esperança em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Ele recebeu uma promessa que aos olhos humanos era totalmente improvável. Teria um filho mesmo em idade avançada, quando tanto ele quanto Sara já não tinham mais condições físicas de gerar uma criança. A lógica dizia que era tarde demais,
que o tempo já havia levado embora qualquer possibilidade. Mas Abraão escolheu crer, não porque via sinais, mas porque confiava no caráter daquele que havia prometido. Sua esperança não estava em sua própria força, nem nas condições do seu corpo, mas em Deus, que é capaz de criar vida onde já não existe mais esperança humana. A Bíblia nos diz que Abraão creu contra a esperança, ou seja, ele acreditou mesmo quando não havia razões aparentes para acreditar. Ele se agarrou à promessa de Deus como alguém que encontra um porto seguro em meio à tempestade. E foi essa confiança que o sustentou até ver o cumprimento daquilo que parecia impossível. Essa história nos ensina que a esperança em Deus não depende das circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade divina. Mesmo quando tudo ao redor grita que não vai acontecer, o coração pode permanecer firme, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quantas vezes você já se encontrou em situações em que tudo parecia perdido? Talvez tenha ouvido que era tarde demais para realizar um sonho ou que não havia solução para um problema. Talvez tenha olhado para sua própria vida e visto apenas limitações, fraquezas e impossibilidades. É exatamente nesses momentos que a fé de Abraão se torna um exemplo para nós. Ele não negou a realidade, sabia que era velho, sabia que Sara era estéril, mas mesmo assim escolheu esperar em Deus. E essa esperança o sustentou até ver o nascimento de Isaque, prova viva de que nada é impossível para o Senhor. Colocar a esperança em Deus é aprender a olhar para além do natural. É acreditar que Ele pode abrir portas onde não existem paredes, que pode escrever uma nova história quando todos já deram a sua por encerrada. Abraão nos mostra que esperar em Deus não é viver de ilusões, mas confiar na fidelidade de quem tem poder sobre o tempo, sobre a natureza e sobre todas as coisas. Ele esperou, perseverou e viu a promessa se cumprir. Essa mesma esperança está disponível para você hoje. Se o cenário parece sem saída, se os recursos parecem insuficientes, se as palavras que você ouve são todas contrárias, lembre-se de Abraão. Deus continua sendo o mesmo, e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para realizar. Senhor, nesta manhã eu venho diante da Tua presença, para entregar a Ti todas as minhas expectativas, meus sonhos e meus medos. Muitas vezes eu tentei colocar a minha confiança em coisas que falham, em pessoas que não puderam me sustentar, em situações que não duraram, e por isso o meu coração se entristeceu. Mas hoje eu decido colocar toda a minha esperança somente em Ti, porque sei que és o único que nunca falha e que cumpre cada uma das Tuas promessas. Eu te peço, Pai, que o Senhor acalme a minha mente e me ajude a não viver dominado pela ansiedade do amanhã. Ensina-me a descansar na certeza de que o meu futuro está nas Tuas mãos e que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. Que eu aprenda a viver cada dia com confiança, lembrando que as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs e que nada foge ao Teu controle. Senhor, eu entrego em Tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver, os problemas que pesam sobre mim, as situações que parecem sem saída. Eu não quero mais carregar sozinho esses fardos, porque sei que Tu és poderoso para agir onde eu não consigo. Dá-me fé para permanecer firme, mesmo quando os meus olhos não veem a solução. Que a minha esperança esteja sempre em Ti, mesmo diante das maiores impossibilidades. Eu oro também pela minha família, pelos meus amigos e por todos que eu amo. Que cada um deles também seja alcançado pela esperança que vem do Senhor. Que nenhum de nós viva preso ao desespero ou à incredulidade, mas que possamos experimentar a paz que nasce de confiar em Ti. Que a esperança que o Senhor planta em nossos corações seja luz em meio às trevas e força em meio às lutas. Obrigado, Senhor, porque sei que a minha vida está segura em Tuas mãos. Hoje eu escolho acreditar que o melhor ainda está por vir, não porque eu mereça ou porque tudo esteja perfeito, mas porque Tu és fiel e nunca me abandonas. A minha esperança está em Ti, e por isso começo este dia confiante, em paz e cheio de fé. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro que a minha vida não está firmada em coisas que passam, mas na fidelidade de Deus que permanece para sempre. Eu afirmo que a minha esperança não depende de circunstâncias favoráveis,
porque o Senhor é quem sustenta os meus dias. Eu digo com convicção que ainda que portas se fechem e caminhos pareçam bloqueados, o meu Deus continua sendo o Deus que abre caminhos no deserto. Eu declaro que não viverei dominado pela ansiedade, porque a minha confiança está no cuidado do Senhor. Eu afirmo que cada detalhe da minha vida está sob o controle dele e que nada acontece sem a sua permissão. Eu digo que não caminharei guiado pelo medo, mas pela certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu declaro que os meus sonhos não morrerão, porque estão entregues nas mãos do Deus que dá vida ao que já parece perdido. Eu afirmo que não serei escravo das frustrações do passado, porque a esperança que vem de Deus renova o meu presente e prepara o meu futuro. Eu digo que não importa o tamanho da batalha. A vitória é certa porque minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Eu declaro que hoje caminho com esperança viva, porque sei que as promessas de Deus não falham. Eu afirmo que nada poderá me separar do seu amor e que a minha alma permanecerá ancorada na fé. Eu digo com segurança que a minha história está nas mãos de Deus e por isso escolho descansar e viver com esperança. A verdadeira esperança não se apoia em promessas humanas, nem em circunstâncias passageiras, mas no Deus eterno que não falha. Quando você escolhe colocar sua confiança nele, descobre que não precisa viver refém do medo nem escravo da ansiedade. A esperança em Deus é a âncora que mantém sua alma firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. É a certeza de que, mesmo em meio às lutas, ele continua no controle, cuidando de cada detalhe da sua vida. Por isso, siga este dia lembrando-se: sua esperança não está em coisas frágeis, mas no Criador dos céus e da terra. Caminhe com fé, caminhe com confiança, caminhe com os olhos fixos em Deus. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu e a sua palavra não volta vazia. Se esta oração falou ao seu coração, declare nos comentários: minha esperança está em Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desse mesmo lembrete, porque muitas vezes uma simples palavra de fé pode renovar vidas inteiras. E se deseja continuar fortalecendo a sua fé a cada manhã, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas orações. Aqui você encontrará palavras de encorajamento, paz para a alma e esperança para cada novo dia. Coloque hoje suas esperanças em Deus e descubra a força que só Ele pode dar.